Você já ouviu falar em plano de parto? Muitas mães se programam, mas pensam só na parte da obstetrícia. Porém, a parte da pediatria também é muito importante. E quem vai explicar tudo isso para nós é a doutora Flávia. Bem-vinda novamente. Queria entender como é que funciona essa organização, esse planejamento, doutora. O plano de parto dá um entendimento, né, para aquela família de que realmente a família se planejou e estudou para tudo que vai acontecer na gestação, o parto propriamente dito e o pós-parto entrando o bebê. Então são as vontades e as questões relacionadas à humanização principalmente, mas em como que a família quer viver esse momento único, né, dessa gestação, desse parto e do nascimento do seu bebê. Entendi. Então daí assim, a mulher está grávida, então ela já tem que procurar, que a gente já fala bastante da importância de ter um pediatra já na gestação. Sim. Né? Então daí nesse período ela monta com o profissional esse planejamento e ali ela tem várias perguntas, enfim, conta para nós como é que é esse planejamento. O plano de parto, ele praticamente tem três partes, né? A primeira parte da obstetrícia, que vai ser discutido com o obstetra, com a doula, com a enfermeira obstetriz, quer dizer, sempre relacionado às questões do momento do trabalho de parto. Se a mãe vai querer analgesia ou não durante o trabalho de parto, se ela vai querer se alimentar ou não, em caso de uso de ocitocina, se ela permite ou não o uso. Então, são questões para ser discutido com a parte obstétrica da equipe. Tá. No momento do nascimento, aí entra a questão da parte pediátrica. E aí nós precisamos discutir com o pediatra no pré-natal. Porque, infelizmente, hoje o que eu percebo é que muitas mães fazem um Ctrl+C, Ctrl+V do plano de parto da internet e tem algumas questões que precisam ser discutidas. Entre elas, Cada né? pessoa é única, né? Duas questões são muito importantes de serem discutidas, que é a questão do PVPI, que no plano de parto muitas vezes vem CREDE. A profilaxia do olhinho, que é pingar o colírio no olho do bebê quando ele nasce, o CREDE, ele não é mais realizado aqui nas maternidades do litoral. O CREDE, ele é unicamente relacionado ao uso do nitrato de prata. Então, se não for nitrato de prata, esse nome CREDE não deve ser utilizado. O que é realizado nas maternidades aqui em Florianópolis, né, e da região? É a poliodopovidina, que é o Povidine, que não causa conjuntivite química, não causa nenhuma complicação para o bebê, que o CREDE antigamente causava. Então, muitas mães chegam com um plano de parto não querendo que pingue o colírio CREDE, e na verdade não é mais esse colírio que é pingado. Então, quando eu converso com as minhas mães do pré-natal, eu já oriento que o CREDE ele não é mais realizado e que não tem problema pingar esse colírio de PVPI, que é benéfico para o bebê, que vai proteger por várias bactérias do canal vaginal, não só aquelas que são sexualmente transmissíveis, mas qualquer bactéria do canal vaginal, e que é importante fazer essa profilaxia. E muitas mães entendem isso, e então elas acabam deixando no plano de parto a utilização do PVPI, que é uma questão depois muito difícil na maternidade, quando o pediatra não conhece a família, e a família não conhece o pediatra. Então, imagina, muitas vezes pode dar algum atrito. No meio de tanta informação. Porque o Ministério da Saúde, ele orienta que seja feito em todas as bebês recém-nascidos, sem exceção na primeira hora de vida. E ele deu a alternativa do PVPI devido ao CREDE causar tantas complicações, como dor, conjuntivite química. Então, isso agora a gente não tem mais. Então, a gente precisa entender que aquilo de 10 anos atrás, do CREDE, de ter no plano de parto que não é para fazer, nós precisamos rever com o pediatra no pré-natal. Entendi. Porque pensa, são tantas informações que às vezes os pais, as mães principalmente, nem sabem. Então daí no meio daquele turbilhão, um monte de coisa acontecendo, dor, nascimento, enfim. E aí o plano de parto ajuda muito nisso, que já dá a vontade deles naquele momento que vai ser realmente um turbilhão. Sim, sem dúvida, e já deixa... E até porque assim, ó, quando a gente está com dor, quando a gente está... a gente não está pensando da mesma forma do que a gente pensa quando está grávida. Então por isso eu acho realmente muito importante debater esses assuntos, né, porque são vários, durante a gestação, porque dá mais segurança para que a vontade da mulher seja respeitada naquele momento, né? Isso mesmo. Então, além dessa questão, o que mais que vocês trazem para a mãe nesse planejamento?
a questão da vitamina K, né? A vitamina K ela não passa adequadamente através da placenta para o bebê, e o bebê vai precisar da vitamina K como um cofator do sistema de coagulação que ele vai começar a utilizar sozinho. A doença hemorrágica do recém-nascido ela é rara, mas pode acontecer. E a vitamina K também necessita ser feita no final da hora dourada. Então, ela pode ser feita de forma injetável ou via oral. Então, aquelas famílias que não querem que seja feita injetável e aí colocam no plano de parto que não é para fazer o Canaquion ou a vitamina K, a fitometadiona, a gente precisa modificar e conversar isso. Não, eu não quero que seja feita da forma injetável, mas a via oral eu gostaria que fosse feito, só que é um esquema diferente. Ao invés de fazer somente ao nascimento, a gente precisa fazer de 3 a 4 vezes no decorrer de uma semana. Tem um esqueminha próprio para mesmo a vitamina K via oral. Então, pode ser feito, mas tudo precisa ser conversado, né? E questões também da hora dourada, eu acho que essa é fundamental. A Sociedade Brasileira de Pediatria define a hora dourada como essencial para a amamentação, para a questão da própria regulação do bebê como um todo, regulação térmica, regulação da glicemia. Então, nós precisamos respeitar a hora de ouro como profissional e como equipe. E tirar o bebê só um pouquinho para examinar, ou só um pouquinho para isso, ou só um pouquinho para aquilo, atrapalha a hora dourada. Então, nós temos que nos conscientizar como profissional que a hora dourada precisa ser feita em todos os bebês e a família precisa deixar isso no plano de parto, na parte pediátrica, que a hora dourada vai ser realizada na sua plenitude e que no final da hora dourada, da primeira hora de vida, o bebê vai ser examinado, vai ser pesado, vai ser feito colírio, vai ser feito Canaquion, vai ser feito todas as medidas, peso, estatura, perímetro cefálico, mas no final dessa primeira hora. Então, isso também é muito importante deixar claro no plano de parto. Sabe, algo que eu vivi com o nascimento da minha filha, que eu acho que teria sido muito importante se eu tivesse tido uma conversa assim, explicar também, porque eu fiquei nessa hora dourada e era meu sonho, e eu não consegui viver isso. Então, quando estava tudo acontecendo, eu não entendi, eu só na minha cabeça eu vivia a sensação de que eu não estava vivendo isso. Mas eu acho importante o pediatra explicar também, durante a gestação, que em alguns momentos, em alguns casos, a mãe não vai conseguir viver com o bebê, sabe? Porque eu não tive essa explicação, mas por que tiraram ela de mim? Porque ela não respirava direito, então ela teve que ser examinada de outra forma. E só que eu não tinha essa explicação. Então, eu também acho fundamental... A comunicação do pediatra com a equipe, né? E com a família. Em questões de suporte de vida, muitas vezes, a gente precisa retirar o bebê, avaliar, mas sempre lembrar o profissional de, assim que possível, tudo ficou legal, o bebê está estabilizado, de retornar para o colo da mãe e aí iniciar a hora de ouro um pouco mais atrasada, né? Mas para fazer isso. Com certeza. E assim, chamado pediátrico, o que é? Chamado pediátrico é você ter um pediatra para chamar de seu, né? Ao invés de você ter o seu parto atendido pelo pediatra plantonista que você não conhece, você vai ter o atendimento do seu pediatra que você já conversou que já no pré-natal. Todo o plano. Isso, que participou da construção do plano de parto junto com a equipe obstétrica e que vai te acompanhar na primeira semana de vida, né, para todas as intercorrências maiores ali, a visita na própria maternidade, né, o bebê nasce, depois ele é avaliado diariamente. Então, é muito bacana, porque a gente eu vou falar muitas vezes como casal, a gente pensa em escolher o melhor obstetra, né, a melhor doula, a melhor enfermeira obstétrica. E o pediatra o que tiver de plantão. E aí, ou então, depois que o bebê nasce, não, eu quero o pediatra muitas vezes que está no meu convênio, mas eu não conheço, ele vai me atender em 15 minutos. Então, às vezes, assim, a gente precisa investir também na parte pediátrica, a vida inteira da criança, bebê. Né? Então, é muito bacana, né? Eu faço chamados pediátricos na maternidade de Ilha. No caso da equipe Santa Helena, eles têm equipe de pediatra deles que faz chamado também. Então, dependendo de onde você for optar por nascer, tem pediatras próprios para fazer o chamado e que você vai conhecer na consulta de pré-natal. No caso da maternidade de Ilha, tem o Núcleo Crescer, também faz chamados. Então, é muito bacana essa experiência. Eu tenho um feedback muito bacana das minhas famílias que eu continuo acompanhando e que eles... Na hora que aperta a coisa, assim, que a amamentação dificultou, que o bebê está chorando demais ou alguma coisa assim, às vezes o médico plantonista está envolvido com outros partos, com a questão de atendimento na própria UTI neonatal, ou partos simultâneos, ele vai ter que escolher um para atender.
Então, tu ter o teu pediatra, tu não vai passar por isso, né? Tu já vai ter o plano de parto totalmente definido, conversado com vocês antes do pré-natal. Isso tudo vai ser respeitado, a hora de ouro vai ser respeitada e depois o acompanhamento durante toda a maternidade. Então, é fundamental, assim. Nossa, adorei. Obrigada por dividir conosco todas essas informações. Obrigada a vocês pelo convite. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Sopro cardíaco em crianças. Será que isso é comum? Será que acontece bastante? Será que é recorrente nos consultórios? Quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto é a nossa cardiologista pediatra, Lu, bem-vinda novamente. Obrigada. Então, eu queria entender se realmente esse assunto é recorrente no consultório, se muitas mães vão com bebezinhos lá, que idade que isso geralmente acontece. Conta tudo para nós, então. Boa tarde. Então, começando o ano com um assunto bem recorrente no consultório do cardiologista pediátrico. Sopro inocente é dos principais encaminhamentos vindos dos pediatras, principalmente, que é quem faz a suspeita. Porque né? a mãe está indo na consulta de rotina no pediatra mesmo, e aí ele encaminha para o profissional da área, né? Exatamente. Eventualmente a gente recebe algum paciente que venha de outra especialidade pediátrica, mas onde o paciente passou por ausculta cardíaca e o profissional constatou um sopro. Na maioria das vezes, esses sopros que chegam para investigação de sopro inocente realmente já são sopros inocentes mesmo. O paciente que chega para uma primeira consulta com um sopro patológico, normalmente já é um paciente que já tem algum acompanhamento prévio ou que já foi feito esse diagnóstico muito precoce pelo próprio pediatra. Então não é do nada que acontece, já tem assim uma história. Isso, porque normalmente os sopros patológicos na infância eles já vêm desde o nascimento. Então já desde a maternidade se sabe que o paciente tem, diferente do sopro inocente. Então são dois tipos? São dois tipos. Tem os sopros patológicos correlacionados cada um com a sua patologia e sua gravidade. E existe o sopro inocente. O sopro inocente é um sopro fisiológico ou funcional, que a gente chama, que não tem relação com o coração doente. O sopro inocente, ele acontece no coraçãozinho normal da criança ou do bebê. Pode ser recém-nascido com sopro inocente, pode ser criança de qualquer idade. Normalmente na faixa etária escolar é onde a gente tem o maior número de chance de se escutar o sopro inocente, né, no período da infância. Entendi. E a maioria das crianças, em algum momento da infância, vai apresentar um soprinho inocente. Então isso já é algo que tu olha no consultório sabe que normalmente em algum momento ali do desenvolvimento vai apresentar um caso. Isso. E qual é o sintoma, o que acontece, o que a mãe nota? A mãe não percebe nada. É realmente na ausculta cardíaca. Entendi. Que o pediatra faz, eventualmente o dermatopediatra, o pneumopediatra. Mãe, assim, isso, acho que tem um soprinho. E daí as mães já ficam muito assustadas, a família fica bem assustada. Mas realmente, assim, o sopro, quando o pediatra, a maioria dos pediatras já suspeita, olha, acho que é um soprinho inocente, mas vale a pena olhar, né? Anamnese total, para ver se tem total, na família, casos, enfim, conta para nós. Toda a história de pré-natal, perinatal, como foi a alta desse paciente, se foi alta com a mãe, se teve algum período em UTI, no período neonatal. Tudo isso é importante saber. A história familiar é fundamental também. A história pediátrica geral, ganho de peso, mamada, se ficava muito doentinho, se fica muito doentinho. Entendi. Tudo isso faz parte da avaliação.
Aí, na parte do exame físico, quando a gente faz a ausculta com estetoscópio, a gente já consegue perceber, na maioria das vezes, não, realmente é um soprinho inocente, toda a característica para tal, né? Mas acaba-se, na maioria das vezes, fazendo o exame de ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, até para encerrar o assunto. Para ter certeza, né, Lu, né, para dar Isso, para ter certeza também. Um diagnóstico bem preciso. Isso, para tranquilizar a família, porque aquele sopro pode sumir logo ou pode durar um pouquinho mais ainda na vida daquela criança. Entendi. E aí, eventualmente, a criança consulta numa emergência, tem um soprinho. Aí os pais, a família já pode dizer, a gente já sabe, já investigou. Não vai ser mais um susto. É um sopro inocente. Entendi. Okay. E daí, se não for inocente, o que se faz? O inocente a gente espera, deixa ele, não precisa fazer nada. Nada. Sopro inocente a gente avalia, vê a anatomia do coração normal, o exame físico normal e dá alta para o paciente. Tá. Quando for um sopro patológico, por exemplo, relacionado a um canal arterial patente, que é a doença mais comum em bebês, ou comunicação interventricular, comunicação interatrial. Cada uma dessas doenças tem o seu soprinho relativamente característico com elas. Então, primeiro tem que analisar qual é. Exato. E aí o tipo de patologia, o tamanho de patologia, a idade da criança, a repercussão da patologia na criança. E aí, dependendo dessa análise que vocês vão passar, o que tem que ser feito, o que a mãe vai fazer, o bebê toma medicamento, enfim. Isso. Mas mais ou menos o que faz, assim. A grande maioria dos pacientes a gente só acompanha clinicamente, a não ser que seja um defeito ou um problema que realmente tenha que operar para aquela criança poder ter uma vida o mais normal possível. Aí a gente faz o diagnóstico, encaminha já para cirurgia. Às vezes sai direto dali da clínica para fazer cirurgia, já teve casos disso. E falando em cirurgia, é tranquilo? Como que funciona? Eu acho que uma cirurgia nunca é tranquila, né? Ainda mais quando a gente fala em coração. Exatamente. Mas, assim, para a gente poder tirar um pouco das dúvidas das mães, como que funcionaria uma cirurgia nesse sentido? Então, tem sempre o risco anestésico, que é uma coisa que assusta muito. Que nós corremos, imagina as crianças também. Então, é um risco que qualquer uma pessoa que vá para uma anestesia corre, né? Isso, e esse risco anestésico é o risco mesmo de uma cirurgia de apendicite, por exemplo. Claro. Né? Claro que aí depende da patologia cardíaca, né? E aí, claro, o tipo de anestesia que vai ter que ser feito. Eventualmente, algumas cirurgias são feitas pelo lado do peito, na linha axilar. Algumas são feitas, ou a maioria delas, pelo peito na frente, a gente vê externo, muito, assim, até adultos, né? Com aquele corte, assim, que sabe-se que quando foi criança precisou fazer uma cirurgia no coraçãozinho. E aí vai variar muito conforme a cardiopatia, realmente. Não tem como falar algo porque é específico para cada uma, né? Com certeza. E assim, depois que a criança teve alta ou fez a cirurgia, enfim, passou pelo procedimento que o profissional indicou. O que ele tem uma vida normal? Ele vai ter que voltar de tempo em tempo para dar uma analisada? Tem restrições? Você nunca vai poder correr? Você nunca vai poder... Então, como que funciona isso? A ideia, quando se submete um paciente a uma cirurgia, é tentar resolver o problema e né, deixar esse paciente, ou permitir que esse paciente tenha uma vida o mais normal possível, né? A grande maioria das cirurgias, os problemas ficam resolvidos, outras não. Tem algumas doenças que só permitem os tratamentos paliativos, mesmo que cirúrgico. Faz um tratamento paliativo, aí a criança vive o tempo de vida, enquanto esse tratamento paliativo dá a ela uma boa qualidade de vida. É porque né? a gente pensa na qualidade de vida dessa criança, Qualidade de vida, exatamente. Até, de repente, a gente começa a perceber que a qualidade de vida está caindo, vai aparecendo alteração nos exames de avaliação que são periódicos, e aí tem que indicar recirurgia. Normalmente, são problemas específicos e os pais acabam, né, já entendendo toda a situação, né,
E a gente já vai conversando sobre esses assuntos desde o começo, né? E com certeza, assim, se a mãe, aquela criança foi quando pequenininho, com certeza terão mais visitas na doutora Lu para ir acompanhando, porque uma vez com um probleminha, de tempo em tempo, tem que dar uma revisada, ver como é que tá, ainda mais quando a gente fala em coração, que é um órgão tão importante, né? E assim, Lu, uma doença, ela tá relacionada a outra, por exemplo, ela foi lá no consultório com esse probleminha no coração, pode puxar alguma outra coisa, de repente circulação, enfim, sabendo que o coração bombeia o sangue, ela traz outros problemas junto? Nas cardiopatias graves, sim, que aí a gente vai ter as cardiopatias cianóticas, né? Essas daí são mais limitantes para as né? crianças, é o extremo. Mas na grande maioria não traz outros problemas associados às cardiopatias benignas, né? Que a gente chama, ou que o paciente nunca vai precisar fazer procedimento nenhum, só acompanhar, né? Entendi. Nossa, quanta informação, e é um assunto assim tão delicado e que realmente a gente não entende como mães, assim, e entender como que funciona é muito bom. Espero que você que está nos assistindo tenha entendido também. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato com a doutora Lu lá no Instagram dela e também pelo Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que a gente ajuda a responder todas as dúvidas, né, doutora? Isso mesmo. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Agora a gente está nesse clima que eu tanto adoro, cheio de brinquedos, cenário lindo, com pessoas maravilhosas. Doutora Lu novamente aqui para contribuir na entrevista das meninas. Carol, Vicky, bem-vindas. Conta um pouquinho para nós o que vocês trouxeram hoje. E depois a gente vai perguntando para a doutora a importância desses brinquedos para o desenvolvimento das crianças, né? Carol, o que veio hoje de bacana para nós aqui? Mari, hoje a gente trouxe algumas das nossas opções de brinquedos que estimulam as crianças a se exercitar. A gente tem brinquedos que estimulam as crianças a andar, aquelas que já estão andando, ou aos bebezinhos a se mexer, movimentar os braços, as pernas, e também auxiliar a aflorar os sentidos, a visão, a audição, o tato, junto com esse exercício. Que bacana. Lu, a gente fala muito nessas crianças que estão muito sedentárias, em frente a telas. Então, assim, o quão importante é para as mães, né, se atentarem a isso, de ter opções. Claro que a gente sabe que não é fácil entreter uma criança 24 horas por dia, que às vezes a gente recorre a telas. Mas ter algumas opções para eles se exercitarem, justamente como a Carol falou, é fundamental, né? Isso, com certeza. É tanto importante para o desenvolvimento neurológico da criança, quanto para o desenvolvimento motor também. E a criança gostar e começar a incluir no dia a dia dela a atividade física ou a atividade lúdica que chame mais a atenção dela, né? Entendi. Vicky, além desses brinquedos, vocês têm o que mais justamente para essa questão de exercícios, estímulos, e também queria entender como que funcionam os pacotes de vocês, porque a gente sabe, a gente fala seguido que as crianças têm um tempo e enjoam os brinquedos. Então, essa questão do aluguel eu acho fundamental para ir fazendo esse rodízio com elas, né? Sim, Mari, todos os brinquedos que a gente procura alugar na Baby Boom não são desses tipos de tela, não são dessa tecnologia de entretenimento. Então, todos estimulam muitos sentidos e a maioria deles também um exercício ou algum movimentar da criança. A gente tem os brinquedos que andam sozinhos, que se mexem sozinhos, para os bebês se estimularem a engatinhar. A gente tem os andadores para aqueles que estão começando a dar os primeiros passinhos, para ser bem seguro e também com bastante luz, bastante som, bastante cor. A gente tem outros, esses brinquedos com arco, que estimulam os bebês a movimentar os bracinhos, ou com um pianinho, que movimenta os pezinhos, aí já faz o som e entretém. E todo o nosso aluguel é sempre por 15 dias. Então, a pessoa entra no nosso site ou em contato conosco, escolhe o produto e aluga por um período de 15 dias. Também pode renovar por mais 15 e assim consequentemente. Tem sido um período bem interessante, várias vezes a gente vai pegar os brinquedos na casa das famílias e eles falam: olha, já estava realmente na hora de devolver, já virou mais um brinquedo como todos os outros que a criança tem em casa. Então, essa é uma das grandes vantagens do aluguel, né? A pessoa pega, usa até cansar, até enjoar, depois devolve, não fica em casa, não fica acumulando coisa e sempre dá para renovar, sempre tem novidade e pode estimular de várias maneiras com os nossos diversos brinquedos. Que bacana. Carol, como é que funciona
agora em tempos de pandemia, a higienização. A gente já sabe que vocês entregam na casa das famílias e buscam. Sim. Quanto tempo depois que vocês buscam, ele volta a estar disponível no site, justamente para passar a segurança para as famílias? Como é que vocês higienizam? Como é que vocês deixam, bom, agora ele está ok para ir para outra família? A gente tem os critérios de higienização bem definidos e bem rigorosos. Todas as partes plásticas dos brinquedos são limpas com álcool 70 e com produto atóxico e indicado para bebês. E os tecidos são todos limpos com passador a vapor. Inclusive, a gente manda para as famílias todo o nosso protocolo de limpeza para que elas fiquem bem seguras. E, além disso, tem um período de 3 dias entre uma locação e outra que a gente reserva para poder dar essa higienização adequada, preparar para a próxima família. Os brinquedos são todos embalados em sacos plásticos que vêm lacrados. Então, tudo pensando na higiene e na segurança para a pessoa poder se divertir em família sem se preocupar. Legal. Lu, a gente pensando em estímulo, desde sempre a gente pode estimular uma criança? Tem uma idade, muito bebezinho não pode? Quando que a gente pode começar a estimular eles? E também, assim, a gente até comentou com as meninas, cada faixa etária é um estímulo diferente, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso. Os estímulos respeitando as faixas etárias, né, Mari, obviamente. E não estimular as telas, né? Por isso a importância dos brinquedos, e quando a criança perde o interesse pelo brinquedo, que é exatamente isso que as meninas falaram, poder passar para um próximo, né? Mas aquela fase de RN, de recém-nascido, até 1º mês, 2º mês, não tem muito, né? Mamar e dormir, né? Para crescer, para se desenvolver. Os estímulos. Isso, para depois virem. Mas assim, o bebê começa a ficar mais firminho, já vai pro tatame no chão, bota brinquedo na volta. Não deixa bem do ladinho, deixa um pouquinho mais afastado para a criança conseguir, assim, buscar o brinquedo, né? E aí já desenvolve o olhar, o movimento, a força, né? E aí, dependendo do brinquedo, motricidade fina, enfim. Que legal. Todo estímulo que não for tela, acho que é válido. Sim, né? Verdade. Vicky, como é que funciona assim, a seleção dos brinquedos da Baby Boom? Vocês estão sempre pesquisando, porque a gente sabe que vocês não são mães, mas estão super por dentro de tudo. Então, assim, vocês estão sempre lendo, buscando informações e vendo novas opções, porque todo dia, toda vez que vocês vêm aqui, tem brinquedo diferente. Então, como é que funciona, assim, essa escolha? Sim, Mari, a nossa curadoria é bem criteriosa. A gente primeiro procura empresas que trabalhem com produtos bem seguros. A gente trabalha só com marcas renomadas nesse universo infantil. Então, a gente já vai selecionando mais por marcas que nós mesmas já confiamos. E dentre essas marcas, nós procuramos os lançamentos e também os produtos que são mais inacessíveis aos nossos consumidores. Aqueles brinquedos muito caros, que não vale a pena comprar, ou aqueles realmente que a fase de uso é muito restrita, muito pequena. Tudo que, assim, a família vai aproveitar por pouco tempo é aquilo que a gente está de olho para adquirir e oferecer para essas famílias. Dentre os brinquedos, esses mais lançamento, mais novidades, que têm mais funções, mais luzes, mais cores, que se adaptam a diversas fases, são esses que a gente está sempre de olho. Entendi. Carol, e são brinquedos todos novos, por exemplo. A Martina não gosta mais do brinquedo, vou lá e jogo na Baby Boom e vocês alugam. Não existe essa possibilidade. E também quando tá alguma coisa danificada, vocês já trocam também? Como é que funciona esse critério? Exatamente. Todos os brinquedos nós compramos. Justamente para proporcionar essa qualidade para as famílias. A gente sempre revisa os brinquedos antes e depois de cada locação, a gente confere as pilhas, a gente sempre coloca pilhas novas, a gente usa inclusive pilhas recarregáveis também por conta da sustentabilidade do meio ambiente. E, de fato, quando acontece alguma situação com algum brinquedo, a gente logo substitui para sempre trazer uma coisa nova, uma coisa bem arrumada e bonita para as famílias que vão usar, como se fossem delas próprias, né? Até porque a gente sabe que criança está sempre mexendo e imagina, uma pecinha pequenininha, um engasgo, alguma coisa assim, seria realmente algo muito complicado. Então, ter esse critério de quando entrega o brinquedo, fazer uma revisão, ver se ele está ok, além da higienização, é fundamental para passar a qualidade para os clientes, né?
E Mari, a gente também gosta de trabalhar bastante nas famílias que alugam com a gente, ou nas que ainda estão um pouco indecisas, que o aluguel não tem mais aquela ideia de um produto ultrapassado, um produto antigo, um produto que já foi muito usado, que não tem mais muita serventia para outras pessoas e colocam para alugar. Então a gente quer realmente mudar esse conceito, oferecendo sempre produtos de primeira linha, tudo sempre muito higienizado. São produtos bem atuais. A gente vê que é tudo bem novinho, não tem nada, nem arranhão, nada danificado. Eu já usei produtos de vocês e vi, assim, a qualidade é como se a gente estivesse pegando da loja. Só a diferença é que quando quando a criança enjoa, a gente não precisa jogar fora, não precisa acumular numa peça. A gente pode devolver para vocês e trocar. Essa é a ideia que a gente busca. Que bacana. Meninas, obrigada. Doutora, obrigada por contribuir com todas essas informações. E até a próxima. Obrigada, Mari. A gente escolheu um tema muito importante para as mulheres. Eu e a doutora Tami, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Vamos falar sobre exames mamários. Então, assim, são vários exames que as mulheres podem fazer para prevenção do câncer de mama, para saber como é que tá a mama. Então, conta para nós, explica tudo para nós. Quando a gente fala em exames, a gente pensa sempre no exame de imagem, na mamografia, nutrição. Primeiro passo, o exame físico, né? O exame físico não deixa de ser um exame. O que é o exame físico? É o exame clínico, né? O exame que vai ser feito no consultório. Pode ser feito com o ginecologista, dependendo da idade, ou às vezes até com o mastologista diretamente. O que é o exame físico? É a palpação das mamas, né? Quando a gente faz o exame físico, a gente faz a inspeção. Então, a gente primeiro vai analisar as mamas de forma dinâmica e de forma estática. Então, quando a gente vai fazer o exame, a gente vai lá e pede, senta pra gente na maca. Isso já é uma forma de exame, a gente já vai olhar a conformação das mamas, a gente vai olhar se tem alguma assimetria, se tem alguma retração, se tem algum abaulamento, alguma diferença de cor, assimetria, né, que eu falei antes. Então, esse é o nosso primeiro passo. Segundo passo, a gente faz a inspeção dinâmica. Então, bota a mão na cintura, coloca a mão lá na cabeça. Isso tudo é uma forma da gente acentuar alguma possível alteração da mama. Daí tu mexe e aí, se tem alguma coisa, vai mexendo ali também. Exatamente. Na verdade, se eu tenho algum nódulo, algum tipo de alteração na mama, às vezes, durante a movimentação, na inspeção dinâmica, essa alteração ela fica mais visível. Então, isso é uma forma de exame também. Depois disso, a gente tem a palpação, que ela é feita primeiro com a paciente sentada, né? A gente vai examinar primeiro as áreas de linfonodos, onde a gente tem ínguazinhas. Então, a gente analisa sempre a fossa supraclavicular, a fossa infraclavicular e a axila. Então, isso faz parte do exame da mama também. Depois disso, a gente pede para a paciente deitar, geralmente com os braços atrás da cabeça, que a gente consegue ter uma exposição e sentir melhor as alterações da mama, e faz a palpação, né? Essa bem conhecida, acho que toda mulher em consultório já teve que fazer alguma vez. Acho que esse é o primeiro exame da mama, é um exame bem básico, mas a gente não pode esquecer da importância dele, né? Faz parte. A gente acredita que o exame do consultório acabe sendo superior ao autoexame da mama. Talvez pelo treinamento, pela experiência, os médicos consigam pegar lesões menores do que a paciente em casa, no autoexame. Por isso que ele é mais importante do que o autoexame. Não tirando a importância do autoexame da mama, mas complementando, né? Uma coisa ajuda a outra. Com certeza. O primeiro exame de imagem que a gente vai falar é a mamografia, né? Acho que esse eu friso bastante. E é o mais conhecido. É o mais conhecido. Não necessariamente o mais realizado, mas é o mais conhecido, né? Então, a mamografia, ela é uma foto das nossas mamas. A gente faz com um aparelho que a gente chama de mamógrafo, né? Ele tira duas imagens de cada mama, digamos assim. Então, a cada mamografia a gente vai ter 4 imagens que a gente vai analisar. E esse é o exame considerado de rastreio para câncer de mama. Através dele, a gente consegue pegar lesões antes delas serem palpáveis, lesões extremamente pequenas, lesões que não chegam a dar sintomas. E esse é o nosso intuito quando a gente faz a prevenção. Ele não vai fotografar só por fora, ele vai pegar a parte de dentro, né? Internamente. Eles são 2 imagens, né? Uma é a crânio-caudal, a gente olha como se fosse de cima, assim, das mamas. Entendi. E outra oblíquo médio-lateral, uma foto da lateral da mama. E a gente consegue ver ali se tem nódulo, se tem calcificação, se tem assimetria, se tem distorção da arquitetura, que a gente fala. Então, a gente consegue ver muito bem a mama e detectar lesões, às vezes, antes delas serem um câncer propriamente dito, consegue ver lesões pré-cancerígenas ou até lesões cancerígenas também.
Segundo exame de imagem que a gente vai falar é o ultrassom de mama. Esse sim, eu acho que talvez seja até mais realizado, super conhecido, super difundido, porque é um exame que é de fácil acesso, né? Eu não preciso do aparelho de mamógrafo, então é muito mais fácil ter um aparelho de ultrassom do que um mamógrafo. Sim. É um exame que não tem radiação, então não traz prejuízo de forma nenhuma, né? A mamografia tem radiação, é uma dose extremamente baixa, mas tem, a ultrassom não tem. E o ultrassom, ele é geralmente ele é usado associado à mamografia. Então, precisasse fazer uma mamografia, eu fiz de rotina, apareceu alguma alteração, eu quero enxergar ela melhor, daí eu posso precisar fazer um ultrassom para complementar. Ou, às vezes, tu fizesse uma mamografia, a tua mama ela é muito densa, quer dizer que ela tem muito parênquima mamária, ela tem muita glândula mamária. Às vezes, o fato dela ser muito densa, ela pode obscurecer lesões muito pequenas. Então, o ultrassom consegue ajudar a ver essa mamografia. Entendi, então, ele é usado de forma complementar. E o ultrassom também é muito legal nas pacientes mais jovens, que geralmente é quando a mama é mais densa e tem algum sintoma. Então, tu fosse lá no consultório com uma dor na mama importante, na palpação a gente não sentiu nada de diferente, mas como tem uma dor fora do habitual, não é uma dor que tu esteja acostumada a ter, a gente pode precisar fazer um ultrassom para descartar qualquer patologia que possa ter associada. Entendi. O ultrassom ele não serve para rastreio de câncer de mama. A partir dos 40 anos a gente faz mamografia, mas às vezes eu posso usar associado à mamografia. Então, uma mulher depois de 40 anos para prevenção de câncer de mama, às vezes se ela tem uma história grande na família de câncer de mama, ou se ela tem a mama densa, ou se aparecer alguma alteração na mamografia, ela pode precisar de mamografia com ultrassom. Eles se complementam, né? Outro exame de mama que é pouco falado, mas ele é muito útil em alguns casos, é a ressonância de mama. A ressonância é um exame bem específico para a mama, a ressonância mamária. Ela é feita com a paciente geralmente deitada, ela fica deitada num aparelho feito para isso e fica com as duas mamas em 2 buraquinhos, como se fosse. Fica deitada de bruços com as duas mamas pendentes. Ele é um exame que ele é demorado, é um exame aí que demora uns 30, 40 minutos, dependendo. E a gente usa para alguns casos mais específicos. Por exemplo, para avaliar prótese de mama, ele é o melhor exame que tem. Então, se eu tiver uma ruptura pequena numa prótese, eu posso só conseguir enxergar na ressonância. Olha só. Ele também é muito usado para pacientes que têm um alto risco de câncer de mama. Então, não é para paciente que tem risco habitual. Por exemplo, se a paciente tem a mãe com câncer de mama, a avó também teve, às vezes a tia também teve, eu posso precisar da ressonância porque ela consegue pegar lesões a mais do que a mamografia. Qual que é o problema disso? Por que eu não posso fazer, então, ressonância para todo mundo, né? Se eu consigo pegar lesões a mais. Aumenta muito a chance de falso positivo, eu achar alguma coisa que não é câncer. Entendi. E eu vou trazer um estresse, um sofrimento, às vezes eu vou ter que fazer um novo exame para entender melhor o que eu estou vendo ali na ressonância e, na verdade, a paciente nem precisava fazer uma ressonância. Então, são para realmente casos bem selecionados. Acho que esses são os principais exames de mama. Eu tenho outros ainda, mas eu acho que esses são os mais difundidos. Então, conhecendo esses exames, a gente sabe que toda mulher, em algum caso, dependendo do caso, com esses exames, a gente vai descobrir um positivo. Aí na verdade, se eu tiver alguma alteração nesses exames, eu posso precisar prosseguir a minha investigação, daí eu posso precisar de uma biópsia. Entendi. Aí sim eu vou dar ou não o diagnóstico, né? Vai me dizer se realmente é uma lesão benigna ou maligna. O que eu queria falar e te contar é o BIRADS. Eu não sei se tu já viu em algum exame teu o BIRADS. Não. É porque tu ainda não fez o teu exame, né? É verdade, já foi solicitado pela minha mastologista. O BIRADS é uma forma que a gente padroniza os resultados de exame de mama. Então, todo exame de mama que tu fizeres, tu vai ter o tal do BIRADS. O que é o BIRADS? É uma forma de todo mundo falar a mesma língua. Então, esse BIRADS, ele dá pra gente a probabilidade dessa lesão ser um câncer. Então, possibilidades de BIRADS. Eu posso fazer uma mamografia e receber lá o BIRADS 0. O que é o BIRADS 0? O BIRADS 0, ele está falando que eu preciso de mais exames para complementar a mamografia. Então, às vezes, eu vi uma imagem da mamografia, eu não consigo ver ela tão bem pela mamografia, eu queria complementar essa imagem. Aí é o BIRADS 0. Aí eu posso precisar fazer um ultrassom, por exemplo. Então, esse é o BIRADS 0. Quando a gente tem o BIRADS 1, eu estou falando assim, não tem nada aqui, só tem mama, tá tudo bem no exame. Então, o BIRADS 1 é um exame totalmente normal, sem nenhum achado. Um exame bem tranquilizador. Eu posso ter um BIRADS 1 tanto na mamografia quanto no ultrassom. Ou, às vezes, eu posso ter a mamografia e ter um BIRADS 1 e fazer ultrassom e ter outro BIRADS. Então, o BIRADS, ele é do exame propriamente dito, né? Quando a gente ganha o BIRADS 2, ele está falando que viu uma coisa no exame e tem certeza absoluta que essa coisa é benigna.
Então, por exemplo, se eu achar uma ínguazinha dentro da minha mama, é um achado totalmente normal, a gente não tem que se preocupar, é um BIRADS 2. Eu vi uma coisa e sei que ela é benigna. Essa pessoa ela vai ter que fazer os exames conforme a rotina da idade dela. Né? Quando a gente encontra o BIRADS 3, e às vezes o BIRADS 3 dá mais preocupação do que os demais, o BIRADS 3 ele está querendo dizer assim, provavelmente benigno. Então, quando eu vejo um nódulo que ele não estava num exame anterior e eu preciso ver como ele vai se comportar, eu ganho um BIRADS 3. Ele está falando assim, olha, eu tenho quase certeza que é benigno, mas eu quero repetir em 6 meses para ter certeza. Quando a gente tem um BIRADS 3, a chance dessa lesão ser um câncer, ela é menor do que 2%. Mas ela existe. Uma chance extremamente pequena, mas existe. E por isso eu preciso repetir em 6 vezes para ver se a gente está se enquadrando ali naqueles menos de 2%. Entendi. 98% das vezes não vai ter nada, Sim. né? Mas por isso que a gente precisa repetir em 6 meses. Quando a gente ganha um BIRADS 4, aí quando a gente tem que se atentar. O BIRADS 4 ele está falando assim, existe uma possibilidade de neoplasia, de câncer. Então, quando a gente ganha o BIRADS 4, está falando assim, precisa de biópsia. É isso que ele está querendo dizer com o BIRADS 4. Quando a gente ganha o BIRADS 5, e esse geralmente é o que a gente menos gosta, o BIRADS 5 está falando assim, tem cara de câncer. A possibilidade de câncer ela é em torno de 90%. Não quer dizer que seja. Pode ser que ele tinha cara de câncer e não era câncer, mas a chance de ser é grande. Então, quando a gente tem o BIRADS 5, a gente precisa de biópsia para confirmar ou descartar o diagnóstico. E também tem o BIRADS 6, que na verdade é quando a paciente já sabe que tem câncer e está fazendo um exame de acompanhamento para ver a evolução do tratamento. Então, a gente fala que é a neoplasia conhecida, a gente já sabe que a pessoa tem câncer. Então, não é para a gente medir a possibilidade de câncer, né? Nossa, que bacana e que fica muito informativo e muito certeiro dessa forma, né? Adorei, obrigada por dividir tanto conhecimento. A gente sabe que as nossas médicas aqui estão sempre estudando e buscando as melhores tecnologias para oferecer um tratamento e cuidado da melhor forma possível para as pessoas que buscam vocês. Então, assim, parabenizo a ti e a todas as nossas médicas e agradeço por dividir conosco esses conhecimentos. Até a próxima. Obrigada, até a próxima, Mari.